Vocês podem estar abrindo a Bíblia de vocês. Lá no meu texto base é Mateus 7, versículo 13 e 14. E o tema de hoje, né, como está na tela aí, é 2 caminhos e uma só escolha, né? Então, que nós possamos, no dia de hoje, saber escolher, né, pautado em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Todos acharam? Amém? E diz assim a mensagem de hoje: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são o que a encontrem. Amém? Meus irmãos, Jesus aqui, no dia de hoje, ele vai nos apresentar 2 caminhos, né? E logo no início, né, quando ele está nos apresentando, ele vai nos direcionar qual o caminho que nós devemos seguir, quando ele nos diz, entrai pela porta estreita, né? E essa palavra aqui para mim, para você, ela soa como um convite, um despertamento, né? Como se ele dissesse, olha, é este caminho que vocês devem seguir, né? Ele nos fala também que é um caminho largo, né? É um caminho que muitos entram, mas é um caminho que nos leva à perdição, né? É um caminho que nós não vamos conseguir encontrar a salvação andando por esse caminho, né? É como se eu e você quiséssemos fazer uma viagem, né? E nós fomos lá, compramos uma passagem para determinado local, né? Por exemplo, eu quero ir para São Paulo. Eu vou lá comprar uma passagem para esse destino e vou num avião ou no ônibus rumo a esse destino, né? Mas não teria como, se eu quiser ir para São Paulo e embarcar num ônibus ou num avião para a Bahia, teria como? Eu não chegaria nunca a São Paulo, né? São destinos opostos, são destinos diferentes, né? A Bahia fica no Nordeste e São Paulo fica no Sul, né? Então eu não chegaria nunca em São Paulo embarcando num ônibus ou num avião para a Bahia, né? Assim também é a minha vida espiritual e a sua vida espiritual, né? Nós não chegaremos nunca à salvação caminhando pelo caminho largo. Nós precisamos entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, né? Diante desse texto aqui, hoje eu quero abordar com vocês 3 tópicos, que é a porta, o caminho e o alvo. E o primeiro deles é a porta, né? A porta é onde nós experiência de conversão a Cristo. É onde tudo começa, onde tudo se inicia, né? Eu e você precisamos entender que para tudo há um começo, né? E o que nós precisamos fazer para ter esse começo, né? Nós precisamos dar o primeiro passo. E qual seria esse primeiro passo? Confessar a Deus os nossos pecados e aceitar a Jesus como o único e salvador das nossas vidas, né? E entender que há só uma porta, que há só um caminho e que há só um mediador, que é Cristo Jesus, né? Jesus, ele nos fala também que esse caminho estreito são poucas pessoas que entram por ele, né? Ou seja, aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão de aceitar a Jesus como o único salvador de suas vidas, elas não devem esperar que outras pessoas façam para que elas venham fazer também, né? Porque é uma escolha individual. A salvação é individual. A renúncia, ela é também individual, né? Há só uma porta, né? E para passar por essa porta, temos que ter a renúncia, né? Há só uma porta, a porta ela continua sendo estreita, ela continua sendo difícil de se entrar, ela continua sendo difícil de se permanecer, ela traz dor, ela traz choro, ela cansa, né? Ela sangra nossos pés, né? Mas no final de toda essa trajetória, nós vamos ganhar o nosso prêmio, que é o prêmio da nossa salvação eterna. Amém, meus irmãos? Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Semana passada aqui, ao abrir o culto, eu contei que por um bom tempo eu frequentava a igreja, né, antes de aceitar a Jesus. E todas as vezes que eu ia, eu sentia o desejo imenso de aceitar a Jesus, né, no meu coração. Porém, eu não fazia, né?
toda hora me via pensamentos contrários de por que eu vou fazer? Por que eu devo fazer? Né? Por que eu vou largar as coisas que eu gosto de fazer para poder aceitar Jesus? Né? E por um bom tempo eu me limitei, eu não fiz essa escolha. Né? Só que Jesus ele não é entrão. Né? Ele não vai entrar no nosso coração, na nossa vida, sem que nós não venhamos dar essa permissão a Ele. Né? Sem que nós não venhamos abrir o nosso coração com todo o amor, com toda a humildade, dizer, Senhor, entra na minha vida, faça a morada, faça a mudança necessária, Senhor Deus, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo que nós precisamos dar, né? Nós precisamos decidir caminhar com Jesus todos os dias, né? E tem muitas pessoas também que ficam esperando primeiro uma transformação de vida para poder aceitar Jesus, né? Ah, eu vou aceitar Jesus depois que eu parar de beber. Eu vou aceitar Jesus depois que eu parar de fumar. Eu vou aceitar Jesus depois que eu deixar de adulterar e de pecar, né? E eu vou te dizer uma coisa, se nós ficarmos esperando isso, nós nunca vamos aceitar a Jesus, né? Porque é uma transformação de vida quando você aceita Jesus, né? A palavra de Deus mesmo já diz, venha como estás, né? E a transformação necessária, quem vai fazer é Deus, né? Não é pelas nossas obras, né? Não é pelo nosso muito fazer, mas é pela graça do Senhor Jesus, né? E é um processo de santificação durante esse caminho, durante esse percurso. E esse processo de santificação, quem vai fazer é Deus, né? Deus ele escolheu nos amar primeiro, né? Ele não esperou a gente parar de pecar para nos amar, senão nós estávamos todos perdidos, não é verdade? Então é Ele quem vai fazer a transformação necessária. Então que nós possamos ter esse entendimento, né? De aceitar a Jesus todos os dias de nossas vidas, né? E que possamos nos santificar durante o caminho, durante a nossa trajetória, né? Junto a Cristo Jesus. E agora eu quero abordar com vocês o segundo tópico, que é o caminho. Muitos de nós achamos que se passamos pela porta, já está tudo certo, né? Ah, já estamos salvos, já está tudo certo, já passei pela porta estreita, né? Mas há um longo caminho a ser percorrido, né? E as evidências de que realmente nós passamos pela porta estreita é se nós estamos trilhando o caminho estreito, né? Se nós estamos fazendo escolhas certas, né? Se essas escolhas que nós estamos fazendo estão resultando nas nossas vidas em bons frutos, né? Lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17, Deus ele estabelece uma ordem para Adão. Ele diz que Adão ele não deve comer do fruto proibido, né? Mas ele não proíbe Adão de comer, né? Somente ele diz que se Adão comesse, ele sofreria as consequências dessas más escolhas, né? E é assim também na nossa vida espiritual, né? Deus ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer as escolhas, né? Seja certas, seja erradas. Só que nós somos escravos, né? Das nossas escolhas. Nós somos escravos das escolhas que a gente faz todos os dias em nossas vidas. Lá em Deuteronômios 30, 19 vai dizer assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, nessa manhã, que há um caminho de vida, que há um caminho de morte, há um caminho de bênção e há um caminho de maldição. Escolha qual caminho você quer trilhar. Olha aí para o teu irmão do lado e pergunta a ele, qual caminho você quer trilhar? Escolher é uma oportunidade que nos foi dada todos os dias para viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Mas a maioria dos problemas que nós temos nas nossas vidas são resultados das nossas escolhas, né? Das nossas escolhas mal feitas lá atrás, né? Então a gente acaba carregando, né, esses problemas conosco, né? É de fato que não é fácil, né, meus irmãos? Continuar na presença do Senhor, né? Mas se nós começarmos a escolher, né, pautado no que o Senhor tem para a nossa vida, né, baseado nos princípios bíblicos, nós vamos viver bem melhor.
Porque a Bíblia ela nos ensina a ser boa mãe, bom pai, bom filho, bom marido, boa esposa, né? Então, a gente precisa escolher pautado aqui na Bíblia, que a gente já tem, né? Mas aí você pode dizer, irmã Karine, é muito difícil seguir ali a Bíblia direitinho, certinho. Realmente, é difícil, né? O caminho estreito é difícil. É muito mais fácil a gente seguir pelo caminho largo, que é um caminho onde a gente... onde é mais prazeroso, a gente tem vários amigos, né? Onde não tem muitas renúncias, né? Mas nós precisamos escolher pautados aqui nos princípios bíblicos, não é verdade? Então, se nós fizermos escolhas todos os dias pautados aqui na Bíblia, nós vamos viver bem melhor. Nós vamos trilhar esse caminho bem melhor. Então, que nós possamos sempre seguir firme, né? Lá em 1 Coríntios 10, 12, vai nos dizer assim: Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caiam. Muitas pessoas, né, tomam a decisão de seguir a Jesus pela emoção, né? Vão lá, aceitam a Jesus e no primeiro obstáculo, né, que elas se encontram pela frente, elas desanimam, né? Elas param de seguir a Jesus, elas saem da presença de Deus, né? É como se o noivo e a noiva, né, após fazerem votos no altar, eles começassem a viver uma vida de solteiro, né? Começassem a ser infiéis um ao outro, começassem a ser desleal um com o outro, não cumprindo com os votos que eles fizeram, né? Mas nós precisamos entender que há uma responsabilidade muito grande quando a gente aceita Jesus, né? É claro que nós somos tentados o tempo todo, né? O inimigo ele vai nos tentar o tempo todo, né? Principalmente se você aceitou a Jesus de pouco tempo, pode ter certeza que ele vai te tentar. Se você deu um passo muito largo na sua vida espiritual, né? Se você está avançando na sua vida espiritual, pode ter a certeza que ele vai te tentar, né? Mas nós precisamos permanecer firmes, buscar todos os dias para que nós não venhamos esmorecer. Porque nós somos fracos, né? Mas quem nos fortalece é Deus, é o poder de Deus que habita na minha vida e na sua vida que vai dizer quão nós somos fortes, né? Nós precisamos ter essa conexão com o Pai todos os dias. Senhor, olha, eu abro meu coração para o Senhor, né? Eu não estou conseguindo avançar nessa área, eu estou pecando aqui nessa área, me ajuda, me fortaleça, né? É importante a gente ter esse contato e essa comunhão com o Senhor para que nós não venhamos fraquejar, né? Porque a fraqueza é da carne, mas nós precisamos buscar em Deus nos manter firme todos os dias, né? Se você chegou aqui hoje na igreja com sentimento de desânimo, né? Pensando em desistir, né? Desistir talvez de caminhar com o Senhor, desistir talvez da sua família, da sua trajetória, desistir de um projeto que o Senhor colocou no seu coração. Deus está dizendo para você, não desista. Eu não desisti de você, né? Eu te aceito, te aceitei, mesmo sendo pecador, mesmo você falhando, mesmo você errando, eu te aceito todos os dias. Então, não desiste de mim, né? Se você pensar, por um acaso, por um momento da sua vida em desistir, busque forças em mim, que eu vou te fortalecer, né? Se você pensar em cair, não caia, descansa, porque a gente cansa, né? A caminhada traz cansaço, né? Então descanse, mas descanse do Senhor. Não saia da presença dele em momento nenhum. A Bíblia conta, né, que certo dia Jesus ele estava caminhando e o homem chegou até ele e disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: A raposa tem a sua toca, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar. Jesus ali, né, ele não estava querendo dizer para aquele homem que não queria que ele o seguisse, né? Mas ele estava querendo que aquele homem refletisse bem, né? Porque há uma responsabilidade em seguir a Jesus. É como se ele dissesse: olha, tem certeza que você quer me seguir? Eu não tenho nem onde repousar, eu não tenho nem onde dormir. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Pergunte aí para o seu irmão do lado: é isso mesmo que você quer? Assim que eu me batizei, né, eu participei da sala dos novos convertidos, né?
E lá tinha um grupinho, né, assíduo, né, que a gente participava, e eles participavam de tudo que acontecia na igreja, né? Participavam de célula, participavam de congresso, participavam de tudo, né? Coisas que eu nem participava, eles estavam presentes em tudo. E quem olhasse assim de fora falava assim: nossa, eles são muito espirituais, eles participam de tudo, eles estão presentes em tudo. Eu me sentia até inferior, porque nem sempre eu podia participar, né? Tinha coisas caras que tinha que pagar às vezes, e eu não podia participar de tudo, né? Mas hoje, quando eu olho para trás, infelizmente, né, eu vejo que aquelas pessoas que estavam comigo, né, caminhando lado a lado, elas não estão mais na presença do Senhor, né? E eu falo infelizmente porque é muito triste, né? Você vê pessoas que estavam do seu lado e saindo agora da presença de Deus, né? Mas eu creio, né, que essas pessoas, eu acredito, né, que essas pessoas escolheram a Jesus no calor da emoção, né? E elas não aguentaram a seguir, né? Com o primeiro problema que elas enfrentaram pela frente, elas desanimaram, né? Elas cederam à fraqueza da carne delas, né? Então, por isso é muito importante a gente ter essa convicção, porque seguir a Deus não é fácil. A gente vai passar por lutas, a gente vai passar por batalhas todos os dias, mas nós precisamos seguir firme, saber que há um peso, há uma responsabilidade, sim, em servir a Jesus, mas que nós não venhamos cair, que nós não venhamos desanimar durante a nossa trajetória. E o terceiro e último tópico que eu quero destacar com vocês assim, aqui é o alvo. Eu separei aqui, né, algumas palavras sobre o que quer dizer o alvo. Objetivo, intuito, propósito, desígnio, finalidade. Então, se nós já entramos pela porta, se nós já estamos trilhando o caminho estreito, né? Então, nós estamos rumo ao propósito, ao objetivo, à finalidade e o nosso alvo, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, né, ele nos diz que as aflições deste tempo não podem se comparar com a glória que há de vir, né? Ele está dizendo aqui que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, né? Então, é claro que nós sofremos aqui nessa terra, né? Nós passamos por várias situações difíceis, mas ele está nos dizendo que não há nada comparado à glória que há de vir, a tudo que Deus tem preparado para mim e para você. E olha que Paulo ele sofreu bastante, né? Ele foi apedrejado, ele foi humilhado, ele passou fome, passou frio, ele foi preso. E se ele está dizendo que não há nada comparado com o que Deus tem para mim e para você, é porque nós precisamos nos agarrar a isso, para que nós venhamos caminhar, seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, aguente firme, né? Jesus, ele está voltando, né? Nós vamos, enfim, ser felizes. Nós vamos, enfim, ter paz quando nós chegamos ao nosso destino final, que é o alvo, que é Cristo Jesus. Lá em Filipenses 3:13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a viver a vida cristã olhando para o alvo. E quando nós cruzarmos a linha de chegada e ficarmos face a face com o Senhor, e Ele disser: muito bom, servo bom e fiel, nós vamos poder dizer: valeu a pena. Valeu a pena sofrer aqui na terra. Valeu a pena abdicar de coisas que a gente gosta de fazer. Valeu a pena passar por dor. Valeu a pena passar por luto. Valeu a pena te servir, Jesus. Precisamos ter essa convicção todos os dias. Então, que nós tenhamos a certeza de que a escolha de ter passado pela porta foi a melhor decisão que nós já podemos ter tomado em nossas vidas. Que possamos ficar firmes durante a nossa trajetória neste caminho estreito, sabendo que você e eu não estamos passando por isso sozinho, mas que Deus está conosco neste percurso e que possamos seguir sem olhar para trás, na certeza de que estamos em busca do nosso alvo,
que é Cristo Jesus. Amém?